Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, Thiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, voltamos para a segunda parte da aula de áreas. Na primeira nós já estudamos a área de circunferência, a área de hexágono, a área de quadriláteros e áreas de triângulos. Agora nós vamos às aplicações dessas áreas para a gente treinar um pouquinho o conceito de cada fórmula e quando usar cada uma daquelas fórmulas. Então, vem ser feliz. Bom, queridos, estamos compartilhando a tela com você aqui e vamos começar a aula em 3, 2, 1. Vem comigo. Bom, queridos, nosso objetivo agora é treinar, então, os exercícios de áreas de figuras planas. Para isso, fiz uma listinha com vários exercícios, vou te encaminhar e vou fazer alguns exercícios que não estão na lista e um exercício que está na lista também com você de uma vez. Bom, queridos, o primeiro exercício é um exercício para a gente praticar fórmula. E o exercício diz o seguinte: dado um triângulo de lados 5 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros, determinar o raio da circunferência circunscrita nesse triângulo. Então, eu tenho um triângulo onde eu conheço os lados 5, 6 e 7. E eu quero determinar o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Bom, queridos, minha bateria está acabando. Vou só botar para carregar aqui, me dá um minuto. Enquanto isso, você pensa como faria o exercício. Voltamos. Bom, queridos, como a gente vai fazer esse exercício? Bom, a melhor forma de fazer é usar o teorema de Heron e calcular a área desse triângulo. Por que eu tenho que usar Heron? Porque eu conheço os 3 lados desse triângulo: 5 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros. E, posteriormente, usar aquela formulinha, né, que envolve o raio da circunferência circunscrita, que é o produto dos lados, A vezes B vezes C, sobre 4R. Então, olha só. Bom, eu conheço os 3 lados do triângulo. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pronto, vou pegar o apontador. Eu conheço os 3 lados, lado A5, B6, C7. Eu calculei o semiperímetro. Como que se calcula o semiperímetro? Soma 5 mais 6 mais 7, 18. Divide por 2, 9. Então, o semiperímetro vale 9. É o primeiro passo, calcular o semiperímetro. Segundo, usar o teorema de Heron. A área do triângulo é a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9, que é o Pzinho, que multiplica. Vai ficar assim, ó, 9 menos 5, 4. 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. Então, vai ficar 9 vezes 4, vezes 3, vezes 2. 9 menos 5, 4. 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. Multipliquei. 9 vezes 4, 36. 3 vezes 2, 6. Então, raiz de 36 vezes 6, a raiz de 36 é 6. E a raiz de 6 fica lá dentro. Então, estou chegando que a área do triângulo vale 6 raiz de 6 centímetros quadrados. Óbvio que se eu tenho uma área do triângulo, então, agora eu posso achar o raio da circunferência de fora usando aquela formulinha, que a área do triângulo é o produto dos lados dividido por 4R. Então, vai ficar 6 raiz de 6, que é a área, é igual ao produto dos lados 5 vezes 6 vezes 7, dividido por 4R. Bom, o 6 da esquerda com o 6 da direita, corta. 5 vezes 7, 35. O 4R e o 6 raiz de 6, e o raiz de 6 trocam de posição. Então, vai ficar 4R é igual a 35 sobre a raiz de 6. Passa o 4 dividindo, o R vai ser 35 sobre 4 raiz de 6. Racionalizei como? Multiplicando pela raiz de 6 em cima e embaixo. Então, vai ficar 35 raiz de 6, dividido por 4 vezes 6, que é 24. Porque raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6, vezes 4, 24. Então, o raio dessa circunferência vai ser 35, raiz de 6 sobre 24 centímetros. Está feito o exercício. O exercício queria que a gente calculasse o quê? O raio da circunferência
circunscrita nesse triângulo. E esse valor é 35 raiz de 6 sobre 24 centímetros. Bom, o que eu falei? É importante a gente entender como que se calcula o raio de uma circunferência de fora em um triângulo qualquer. O procedimento mais correto seria esse, usar Heron, calcular a área do triângulo, usar essa formulinha. A área do triângulo é o produto dos lados dividido por 4R. Só que para isso você tem que conhecer os 3 lados do triângulo. E aí a gente acha o raio isolando lá na forma. Beleza, queridos? Bom, segundo exercício, determinar a área do trapézio abaixo. Bom, nosso objetivo é praticar fórmulas. Então, se eu tenho esse trapézio, como que eu vou calcular a área do trapézio? Bom, aqui eu tenho uma base menor 12, uma base maior 15 e um lado não paralelo 5. Eu vou ter que traçar aqui uma perpendicular para formar aqui um retângulo à esquerda e um triângulozinho à direita. Então, esse procedimento que eu vou fazer ele é de muita importância. Então, vou escrever aqui, mas já está feito lá, mas só para a gente entender. Eu vou pegar aqui uma retinha daqui para cá, perpendicular. Então, se é perpendicular, aqui vai ter um ângulozinho de 90 graus. Eu tenho que usar o seguinte procedimento. Aqui é uma altura. Se aqui em cima é 12, aqui embaixo também tem que ser 12. Só que se esse pedacinho de cá é 12 e a base todinha é 15, então esse pedacinho aqui, ele vai ter que ser 3, porque é o que falta para ser 15. Então, se na esquerda aqui é 12, a direita é 3. E agora eu posso aplicar Pitágoras, 3, H e 5. E aí, evidentemente, que eu vou chegar no Pitágoras que o H vai ser 4 centímetros. Isso aqui é uma tríade pitagórica importante. 3, 4 e 5. Beleza? Bom, mas o exercício está resolvido, não preciso esquentar a cabeça com isso. Então, qual o procedimento? Olha lá, tracei a altura. Se é 12 em cima, vai ser 12 embaixo, porque o retângulo tem os lados opostos iguais. Se a base todinha é 15, a esquerda é 12, a direita é 3. Apliquei um triângulozinho retângulo aqui, 3H5, teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais H ao quadrado. Vou chegar que o H é 4 centímetros. E agora nós vamos usar aquela formulinha que com certeza vai cair no seu vestibular. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior, 15. Base menor, 12. 15 mais 12, 27. Vezes a altura dividido por 2. A altura é 4. 4 dividido por 2, 2. Então, vai ficar 27 vezes 2, o que vai me levar a concluir que a área desse trapézio é de 54 centímetros quadrados. Faça o exercício. Você não pode errar esse exercício lá na hora da sua prova. Teoricamente, ele é um TRI básico, ele é um TRI essencial, então você não pode errar. Muito cuidado nesse exercício. Beleza? Bom, terceiro exercício diz o seguinte. Bom, determinar a área do paralelogramo abaixo. Queridos, determinar a área de um paralelogramo qualquer, quando ele não é retângulo, quando ele não é quadrado ou losango, é mais fácil dividir isso em 2 triângulos ou tentar achar uma altura, se for possível. Então, todos os 2 modos vai dar certo, eu escolhi um. Né? Então, eu tenho que um lado vale 6, que o outro lado vale 15. E esse ângulozinho entre eles é 120. Lógico que se aqui é 120, esse ângulozinho aqui de baixo aqui é 60, porque eles são suplementares. A soma tem que dar 180. Né? Então, vamos lá. Eu preferi fazer pela formulinha de triângulos quaisquer quando se conhece 2 lados. Tá? Eu não tracei a altura, mas pode traçar a altura e aplicar trigonometria, né? Seno ou cosseno ou tangente lá no triângulozinho. Depende do ângulo que você usar. Nesse caso, eu usaria o ângulozinho de baixo e iria usar seno. Nesse caso aqui, eu fiz assim. Eu dividi pela diagonal o paralelogramo em 2 triângulos. Então, é lógico que a área do paralelogramo é 2 vezes a área do triângulo. Eu preciso calcular a área do triângulo. Para calcular a área do triângulo, né? O que eu fiz? Eu peguei os lados 6 e 15 e o ângulozinho entre eles 120. Então, usei a fórmula A vezes B, seno alfa dividido por 2. O A6,
o B15, seno de 120 dividido por 2. Então, ficou assim, ó, 6 vezes 15, 90. Por 2, 45. O seno de 120 é igual ao seno de 60. Se o seno de 120 é igual ao seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo é 45, raiz de 3 sobre 2. Se esse ângulo é 120, esse também é 120. Então, o triângulozinho de cima é igual ao triângulozinho de baixo. Então, se eles são iguais, evidentemente que é só dobrar a área. Então, a área do paralelogramo é o dobro de 45, raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2. A área do paralelogramo vai ser 45, raiz de 3 centímetros quadrados. Exercício simples. Tem outras opções de fazer. Você, inclusive, pode tentar fazer de outra forma, sem problema nenhum. O importante é a gente acertar o exercício. Beleza? Bom, queridos, agora eu peguei um exercício número 1 da lista. A listinha que você vai receber no grupo aí. Então, acompanha comigo aqui. Ó. Na figura a seguir, são dados 2 quadrados, em que o lado do quadrado menor está para o lado do quadrado maior, assim como 1 está para 3. Querido, primeira coisa que eu tenho que entender é essa proporção. Isso aqui é uma proporção. Né? Onde está a proporção? Ó, o lado do quadrado menor está para o lado do quadrado maior. Então, o menor, Bzinho, lado do menor. Está para o lado do maior. O lado do maior, Azinho. Assim como 1 está para 3. Assim como 1 está para 3, 1 está para 3. Escreve assim. Lógico, evidente, se você multiplicar cruzado, você vai chegar que o A é o triplo do B. O A é 3B. Pronto. Então, a primeira coisa seria isso. Escrever a proporção. Bom, aqui fica ruim aqui nesse mouse aqui, né? Mas nós estamos com a questão resolvida, só para você entender. Então, continuando o nosso raciocínio aqui. Sendo assim, a soma das áreas sombreadas dos segmentos circulares, então ele falou que é segmento circular. Esse segmento circular aqui de fora é um círculo, né? Beleza? São segmentos circulares. Então, círculo, 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 círculo. Então, qual vai ser essa área? Repara que estão todas elas em função de B, exceto a D, né? A D não tem a letra B. Todos eles estão em função de B. Então, eu tenho que, no lugar do A, substituir o B. Basicamente é isso. Agora, guarda bem uma figura, porque a figura da esquerda é igual à figura da direita. Então, se eu calculo a área da esquerda, eu também sei calcular a área da direita. A diferença é que o B é 1/3 de A, ou A, o triplo do B. Então, você calcula uma e vê a outra em função do outro parâmetro. Então, o que eu vou fazer? Vamos prestar atenção aqui. Primeira coisa, B está para A, assim como 1 está para 3, eu cheguei que A é igual a 3B. Beleza, até aí tudo bem. Então, eu fiz com o lado A. O lado A é o maior, eu fiz isso aqui. Ó. Essa figura toda, teoricamente, ela seria um círculo e um quadrado dentro dele. Né? E aí, primeira coisa, o diâmetro do círculo, 2R, é a diagonal do quadrado. Então, eu escrevi, ó, diagonal é L raiz de 2. Então, diagonal vai ser A raiz de 2, porque o lado do quadrado é A. Nesse caso, a diagonal é 2R, o lado A raiz de 2. Então, eu vou chegar que o R é A raiz de 2 sobre 2, ou seja, o raio é A raiz de 2 sobre 2. Aí, o que eu fiz? Eu calculei a área do quadrado. A área do quadrado é L ao quadrado, então vai ser lado ao quadrado, A ao quadrado. E agora eu calculei a área do círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, evidentemente, que a área desse círculo vai ser π, que multiplica A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Elevando ao quadrado, ficou π que multiplica ao quadrado vezes 2 sobre 4. Simplifico 2 com 4. A área do círculo vai ser π vezes A ao quadrado sobre 2. Correto? Então, se eu cheguei na área do círculo, eu vou calcular agora a área dessa figurinha aqui, que é só esse pedacinho, né? Então, a área dessa figura seria o quê? 2/4 da área do círculo menos a área do quadrado. Se eu pego a área do círculo menos a área do quadrado, eu tenho esses 4 cantinhos, eu só quero 2.
Eu vou pegar 2 em 4 da área do círculo menos a área do quadrado. Desenvolvi, 2/4 é meio. A área do círculo, π ao quadrado sobre 2, que estava aqui, menos a área do quadrado ao quadrado. Correto? Aí, apliquei distributivo, vai ficar π ao quadrado sobre 4, menos a ao quadrado sobre 2. Tirei o mínimo é 4, vai ficar π ao quadrado menos 2a ao quadrado. E aí eu cheguei que a área da figura, coloco o ao quadrado em evidência, né? Vai ser ao quadrado que multiplica π menos 2 sobre 4. Essa é a área da figura. De maneira análoga, a segunda figura, olha para mim, é igual à primeira. É igual, é a mesma coisa. A diferença é que o lado não vai ser A, o lado vai ser B. Então, de maneira análoga, se aqui é A ao quadrado, π menos 2 sobre 4, a segunda figura vai ser B ao quadrado, π menos 2 sobre 4. Então, na segunda figura, idem. Vai ser B ao quadrado, π menos 2 sobre 4. Só muda o lado. Como ele pediu a área total vai ser a área da figura 1 mais a área da figura 2. Ou seja, ao quadrado, π menos 2 sobre 4, mais B quadrado, π menos 2 sobre 4. Aí eu coloquei π menos 2 sobre 4 em evidência, ficou ao quadrado mais B ao quadrado. E agora eu vou fazer a transformação. Tiago, qual a transformação que você vai fazer? Qual a transformação que eu tenho que fazer? A transformação que eu tenho que fazer, ela é simples. A transformação que eu tenho que fazer é jogar o A em função do B. A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser 3B ao quadrado mais B quadrado. 9B quadrado mais B ao quadrado igual a 10B ao quadrado. Só arrumar aqui, gente, espera aí. Então, continuando aqui. Então, isso aqui é 10B ao quadrado. Nesse caso, π menos 2 sobre 4, que multiplica a expressão 10B ao quadrado. 10 e 4 simplifica, fica 5 meios de B quadrado, que multiplica π menos 2. O gabarito, então, é a alternativa da letra B de baixinho. 5 meios de B quadrado, π menos 2. Vamos conferir aqui, ó. 5 meios de B quadrado, que multiplica π menos 2. Perfeita questão, o gabarito é a letra B de baixinho. O exercício ele é simples, o exercício ele é fácil, porém necessita da sua atenção nesses detalhezinhos. Né? Necessita da sua atenção nesses cuidados, né? Nessas observações que a gente fez aí. Vamos ao próximo exercício. Bom, o exercício 4, né? Agora saindo da lista, o exercício 4 é um exercício do Enem. E aí você vai ver como isso cai lá no Enem. Né? Um arquiteto deseja construir um jardim circular com 20 metros de diâmetro. Nesse jardim, uma parte do terreno será reservada para pedras ornamentais. Essa parte terá a forma de um quadrado inscrito na circunferência, como mostrado na figura. Na parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa ao quadrado, ou seja, que é essa parte rachurada aqui, será colocada terra vegetal. Nessa parte do jardim, serão usados 15 quilos de terra para cada metro quadrado. A terra vegetal é comercializada em sacos com exatos 15 quilos cada um. Então, se eu vou usar 15 quilos para cada metro quadrado e a terra vegetal, o saco tem 15 quilos, eu vou usar um saco para cada metro quadrado. Se eu usar 3 como valor aproximado para π, o número mínimo de sacos de terra vegetal necessários para cobrir a parte descrita do jardim, que é essa aqui, vai ser igual a quanto? Então, quantos sacos eu vou ter que usar? Volto a repetir, um saco tem 15 quilos e 15 quilos cobre 1 metro quadrado. Então, um saco cobre 1 metro quadrado. Essa relação tem que ter. Bom, a pergunta é, como que eu vou calcular essa área de fora aqui? É igual ao exercício anterior. Eu vou ter que calcular a área do quadrado, vou ter que calcular a área da circunferência, fazer a área da circunferência menos a área do quadrado. E aí eu acho esses cantinhos. Então, primeira coisa, eu tenho um quadrado e uma circunferência. O quadrado tem lado L e a circunferência tem diâmetro, correto? Só que nós podemos perceber que o diâmetro da circunferência é 20. Olha lá, 20 metros de diâmetro, não centímetros, né? Então, o diâmetro aqui é 20 metros. Só que esse diâmetro aqui eu posso aplicar Pitágoras no triângulozinho retângulo aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar assim, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado é 20 ao quadrado.
Então, vai ficar 2L ao quadrado é 400, L ao quadrado é 200. Já parei aqui. Por que eu parei aqui? Por que eu parei no L ao quadrado igual a 200? Porque a área de um quadrado é L ao quadrado. E, nesse caso, L ao quadrado já é 200. Então, a área do quadrado é 200. Agora, eu preciso saber a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Lembre-se, ele mandou usar o π igual a 3. A gente só substitui o π, isso é exercício, pedir, ele pediu. Então, vai ficar 3 que multiplica raio ao quadrado. Só que se o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, vai ser 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100 vezes 3, 300. Como que eu vou calcular a área de fora, então? A área de fora, que são entre a circunferência e o quadrado, eu vou fazer a área do círculo menos a área do quadrado. 300 menos 200, 100. 100 metros quadrados. Qual foi a relação? Um saco de 15 quilos cobre 1 metro quadrado. Para cobrir 100 metros quadrados, eu preciso de 100 sacos. Então, o gabarito é a letra A. Eu preciso de 100 sacos de terra para cobrir a área compreendida entre a circunferência e o quadrado. Beleza? Queridos, exercício simples do Enem, com as mesmas características que o Thiago falou para você, que é importante. Então, nós temos que entender esse tipo de exercício. É comum isso aparecer. Né? E se é comum isso aparecer, a gente tem que saber fazer. Bom, queridos, um último exercício, também com características do Enem, e o último da aula, diz o seguinte. Na figura, T1 e T2 representam duas torres de transmissão de sinal de conectividade de internet. Cada torre transmite sinal até o raio de 6 km. Então, se aqui é uma circunferência, aqui é um raio 6, aqui é outra circunferência, raio 6. Isso aqui vai ser um losango de raio 6, 6 e 6. Os pontos P e Q estão localizados no limite do raio. P e Q, limite do raio, das duas torres. E distam 6 km um do outro. Então, a distância de P a Q, que é essa linha pontilhada aqui, ó, também é 6. Então, repara que eu tenho um triângulo equilátero à direita e um triângulo equilátero à esquerda. Informações importantes. Então, sabendo que T1, T2, P e Q são pontos coplanares, a área desse plano, atendida pelo sinal das duas torres em quilômetros quadrados, é igual a quanto? Letra A, B, C, D. Então, vamos tentar entender como que eu vou calcular a área atendida pelas duas torres. A área atendida pelas duas torres, né, está nesse desenho aqui. Então, qual é a área coberta pelas duas torres? É essa interseção aqui entre P e Q aqui. Então, para calcular isso, o que eu vou fazer? Bom, vamos tentar entender de uma forma simples e prática. Querido, concorda que aqui de fora nós tínhamos um losango, 6, 6, 6 e 6. Quando eu traço esse segmento aqui, e falo que ele também é 6, então eu tenho dois triângulos equiláteros. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Evidentemente, que o lado é 6. Então, 6 ao quadrado, 36, por 4, 9. A área do triângulo equilátero, 9, raiz de 3. E aqui eu tenho dois setores circulares. Ó, o setor azul, que é o da direita, e o setor verde, que é o da esquerda. A área desse setor circular, como aqui é 60 graus, 360 dividido por 60 me dá 6. Então, isso é um sexto do círculo. Então, a área do setor circular, ó, verdinho à esquerda, azul à direita, vale um sexto da área do círculo. Então, vai ser πr ao quadrado sobre 6. O raio vale 6. Então, 6 ao quadrado, 36 sobre 6, 6. A área do setor circular é 6π. Então, é 6π para o verde e 6π para o azul. Aí, aqui agora, o Thiago cometeu um erro de sinal. Eu percebi que eu cometi um erro de sinal. Então, vamos tentar entender. O que acontece aqui? Olha para cá. Quando eu pego a área verde mais a área azul, 6π mais 6π, existe uma coisa que foi contada duas vezes, né? Quem foi contado duas vezes? Essa interseção aqui. Então, quando eu somo a área do primeiro setor mais a área do segundo setor, eu tenho que vir aqui, ó, deixa eu arrumar aqui para você, eu tenho que vir aqui e subtrair, isso aqui é um menos, eu tenho que subtrair essa área comum. Por quê? Porque essa área comum aqui, ela foi contada duas vezes. Ela foi contada no setor verde e ela foi contada também no setor o quê? Azul. Então, para não ultrapassar, eu tenho que tirar essa área comum.
Então, 6π mais 6π menos a área comum é igual a 2 triângulos equiláteros, que seria essa figura mais simplesinha aqui. Então, seriam 2 triângulos equiláteros. Quer dizer que 12π menos a área do triângulo equilátero, 9, vezes 2, 18. Então, menos 2, 18 raiz de 3 vai ser igual à área comum, porque é 2 vezes a área do triângulo. Então, 2 vezes 9 raiz de 3, 18 raiz de 3. Passa negativo. Isso aqui passa para cá negativo. Então, vai ficar menos 18 raiz de 3. E a área comum, que era negativo, passa positivo. Então, 12π menos 18 raiz de 3 é igual à área comum. Chegamos no nosso gabarito. Então, se a gente chegou no nosso gabarito, é a letra B, vamos conferir aqui, ó, 12π menos 18 raiz de 3. Certinho, lá, 12π menos 18 raiz de 3. Isso é a área comum, gabarito é a letra B de baixinho. Bom, queridos, esse exercício ele é característico do Enem. Ele pode aparecer no Enem, então nós temos que saber fazer esse tipo de exercício. Beleza? Queridos, agora é com você. Bons estudos, boa semana para você. Pratique bastante os exercícios da lista que o Thiago também vai te mandar diárias, porque a área é um assunto recorrente e você tem que saber. Beleza? Queridos, bye bye, até a semana que vem, se Deus permitir. Beijos.